Olá, criptomaníacos! Eles estão com medo. Por muito tempo, o Bitcoin foi simplesmente ignorado do debate político, né? Era aquela moedinha ali que não faz sentido, nem é moeda, nem é dinheiro, é somente uma coisa especulativa. E agora, o que vocês acabaram de assistir é o primeiro-ministro do Canadá, ou seja, a posição mais importante do Canadá, comparável ao presidente da República aqui no Brasil, criticando o Bitcoin, falando mal do Bitcoin, tentando apontar problemas no Bitcoin para que você não compre Bitcoin. E é interessante que isso aconteça. O Bitcoin muda de patamar no debate público. Se antes ele era uma moedinha somente para hackers e bandidos, ele se torna uma moeda de pequenos países como El Salvador e agora entra no debate político de um país como o Canadá. Qual é o contexto desse vídeo que vocês assistiram? Bom, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, estava ali criticando um colega, um deputado canadense que também quer ser primeiro-ministro, ou seja, compete com ele e que defende que as pessoas comprem Bitcoin para se proteger do Estado, para se proteger da inflação do dinheiro estatal. Então ele ficou revoltado com isso e quis ali afirmar que, imagine, quem comprou Bitcoin em março do ano passado até agora perdeu metade da sua poupança, da sua economia. Então, olha o absurdo, olha como esse cara é irresponsável por indicar a compra de um ativo que caiu pela metade. E num primeiro momento, eu tenho certeza que isso faz sentido para você, né? Realmente, seria péssimo eu perder metade das minhas economias. Mas a tática que ele está usando aqui como político é a tática de fazer você focar somente no curto prazo. E a gente meio que está acostumado a olhar somente para curto prazo num mundo inflacionário. Afinal, o teu dinheiro ele vale menos daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, vamos usar o dinheiro hoje. Vamos fazer tudo hoje. O futuro não interessa. No futuro, talvez eu não tenha nem mais dinheiro. Então, a gente está habituado a gastar o mais rápido possível, a consumir o máximo possível num curto período de tempo. É isso que a moeda fiat, a moeda estatal, faz com a gente, né? Focar somente em curto prazo, ignorando o que é importante de verdade, que é um prazo maior para aquilo que tem que manter o seu poder de compra. Então, vamos começar esse vídeo tentando refutar o Justin Trudeau. Por que o Bitcoin é superior ao dólar canadense se você quer guardar o seu dinheiro e também superior ao real se você quer guardar o seu dinheiro, proteger o seu poder de compra. Eu vou começar abrindo, portanto, este gráfico aqui, que é o gráfico Bitcoin sobre o dólar canadense, tá? Então vamos dar um zoom aqui para mostrar o que o Justin Trudeau falou. No vídeo ele afirma que se um canadense tivesse aderido ao Bitcoin conforme sugerido pelo deputado, né, desde março de 2022, neste ponto aqui, teria perdido cerca de 50%. E tá vendo aqui exatamente como ele falou, né? Aqui perdeu 50%. O Bitcoin valia cerca de 60 mil dólares canadenses, tá? Não é dólar americano, mas dólar canadense, que vale um pouco menos que o americano, em março de 2022, e ele caiu para o patamar atual de 30 mil dólares canadenses. Então, quem fez essa compra em março, realmente perdeu metade do que possuía, né, das suas reservas. Então, olhando no curto prazo, como ele fez, ele está correto. Mas o que acontece quando a gente afasta um pouquinho o gráfico? Não precisa afastar muito não, tá, pessoal? Por exemplo, se a gente chegar aqui no final de 2020, início de 2021, estamos aqui já em janeiro de 2021. Vocês percebem que o valor atual já está acima do valor lá de início de 2021. Ou seja, qualquer pessoa que comprou Bitcoin em qualquer momento da história antes de 2021 já estaria protegendo o seu poder de compra, já estaria em melhor situação do que utilizando o dólar canadense. Então a gente está falando aqui de uma distância de 2 anos, né, pessoal? Isso não é nada demais para quem está querendo proteger o seu poder de compra. Então, qual a tática que ele utilizou? Ao invés de utilizar uma média dos anos, né, para comparar Bitcoin e dólar canadense, não, ele pega do topo histórico do Bitcoin para falar que o Bitcoin é perigoso. Ele não faz uma média dos anos, né, ou uma comparação desde o início. Não, ele manipula a informação para parecer que o Bitcoin é negativo. E tudo que você comparar com relação ao seu topo histórico, obviamente vai estar muito negativo. O que aconteceria se comparasse o dólar canadense hoje com o topo histórico do valor do dólar canadense?
teria ido pro buraco, né? A mesma coisa com o real. Quanto que você comprava com R$ 1 lá no ano 2000, por exemplo, e quanto que você compra hoje? Muito menos, né? Mas ele não compara com o topo histórico no caso do dólar canadense. Então, quando você afasta o gráfico aqui, vocês vão perceber, olha só, tá vendo a linha de tendência amarela aqui? Desde 2017, ó, o Bitcoin só ganha valor sobre o dólar canadense, tá? Então, esta é a visão que você deveria ter ao comparar os dois ativos. Sim, a tendência, como vocês estão vendo pela linha amarela, é o Bitcoin sempre ganhar valor contra o dólar canadense. Mas a gente pode tornar isso mais fácil se vocês quiserem. Eu vou tirar essa linha de tendência e vou fazer o gráfico contrário, ou seja, o dólar canadense sobre o Bitcoin. E a gente vai ver o efeito que acontece. Então, olha só, pessoal, olha este gráfico. Você compraria um ativo com esta performance aqui? Esta é a performance do dólar canadense contra o Bitcoin, tá? Então tá aqui, ó, 2015 para vocês, tá? O que acontece com o valor do dólar canadense contra o Bitcoin? Só desaba. E ele está pedindo para você ignorar todo este gráfico aqui e focar somente neste período aqui, ó, pessoal. Neste curto período de tempo aqui, ó, de 2021 para cá, onde o dólar canadense parece ter uma pequena vantagem contra o Bitcoin, ignorando tudo isso que aconteceu na história até hoje. Qual ativo é melhor para proteger o seu poder de compra, proteger o poder de compra dos canadenses e também dos brasileiros? Evidente que é o Bitcoin, mas o político não vai te falar isso. Ele, mais uma vez, vai mentir, vai te enganar para te manter acorrentado à moeda estatal, que é a ferramenta que eles usam para te roubar, seja via inflação, que é um imposto invisível, seja via impostos mesmo, né? Cobrando diretamente em cima do que você ganha. Então você trabalha metade do ano aí, praticamente, para pagar para o governo que não te faz nada. Então é um roubo e ele só consegue te roubar utilizando a moeda dele, a moeda estatal. Então é uma shitcoin, na verdade, que dá golpe, como todas as outras shitcoins, né? Então, essa é a intenção dele. Vender um sonho para você, uma ilusão de que essa moeda é segura e o Bitcoin não. O gráfico está aí, pessoal, tá? Vocês podem olhar, botem aí em qualquer, botam um TradingView aí, ó. CAD/BTC, vocês vão ver a desvalorização. Ou bota BRL/BTC, vocês vão ver também o desempenho do real contra o Bitcoin no passar dos anos. E até mesmo bilionários já estão falando a verdade para vocês, tá? Não precisa confiar somente em mim. Tá aqui a matéria do Yahoo Finanças. Bilionário diz que governos odeiam o Bitcoin porque não podem usá-lo para controlar o povo. Isso está ficando cada vez mais claro e até presidentes, primeiros ministros começam a tentar atacar o Bitcoin. O Bitcoin agora não é mais algo que eles podem simplesmente fingir que não incomoda. Agora realmente está incomodando. Mas vamos pegar aqui algumas frases do Ricardo Salinas, tá? Esse é o bilionário, ele é o terceiro homem mais rico do México, com uma fortuna de 12,4 bilhões de dólares. Então, muita grana esse cara tem, e ele já entendeu o Bitcoin e já entendeu que é a única saída. Olha aqui as frases dele. Governos odeiam o Bitcoin. Eles controlam as pessoas com a fraude das moedas fiduciárias. A rede de lojas desse bilionário já começou a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento desde 2021, tá? Então mudou alguma coisa na cabeça desse bilionário, ele começou a falar a verdade, né? Apesar dele ter vantagens, obviamente, com o Estado ali alimentando ele de moeda estatal, porque o Estado faz isso, né? Transferência de renda de pobre para rico, ele já não precisa mais de dinheiro. Eu acho que o cara realmente tomou a pílula laranja e começou a falar a verdade com relação a isso, inclusive apoiar o governo de El Salvador, que adotou o Bitcoin. Outra frase dele: Bitcoin é o caminho para acabar com a fraude das moedas fiduciárias e os governos também sabem disso, estão com medo. É isso que eles estão com medo. O primeiro-ministro do Canadá está com medo, porque surge um oponente para ele que defende o Bitcoin, e isso é bem aceito pela população, né? As pessoas cada vez mais, vocês viram lá, por exemplo, no caso dos caminhoneiros canadenses, né? O governo cortou o dinheiro, as contas bancárias dos protestantes, dos manifestantes, que eram caminhoneiros, e o que aconteceu? Eles começaram a ser financiados pelo povo via Bitcoin. Então, mais e mais as pessoas se dão conta disso e os políticos estão com medo, como disse aqui o bilionário. E ele ainda afirmou o seguinte: olha o que fez o Fed nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Essa é a moeda de reserva do mundo. Todos estamos vinculados ao dólar, querendo ou não. Essas pessoas inflaram a oferta monetária de 1 trilhão para 9 trilhões de dólares. Me surpreende como sejam tão cínicos. Então, o que aconteceu ao longo de toda essa crise que vem desde 2020? Os governos imprimiram, aumentaram a oferta monetária, desvalorizando o seu dinheiro, transferindo
o seu poder de compra para a mão do governo sem falar nada, né? Como se não tivesse aumentado imposto nem nada. É somente o efeito da inflação. É um golpe. Ele está alertando você que a moeda fiduciária, a moeda estatal, é um golpe e você deveria migrar para o Bitcoin.